fazer uma entrevista com a Sara hoje. Perfeito. A entrevista são perguntas. Okay. Sara, olha aqui pra câmera e fala pro pessoal. O que aconteceu com o leite do peito da mamãe? Morreu. Não, amor. Não falei isso pra você. O que aconteceu? Ó, vamos começar de novo. Morreu não, linda. O que aconteceu com o leite do peito da mamãe? A mamãe é pequenininho e a Sara é pequenininha. A mamãe é pequenininha. É, a Sara quando era pequenininha mamava no peito da mamãe, né? Agora a Sara é o quê? Grande. A Sara é grande, a Sara cresceu e tá crescendo todo dia, né? E o leite do peito da mamãe acabou? Acabou, né? Acabou. É pequenininha. É, quando a Sara era pequenininha. Agora a mamãe vai olhar aqui pra câmera também e vai contar pro pessoal como foi que acabou, né? Oi, gente! Começando mais um vídeo pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari Sanches e essa daqui é a Sara. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e acompanha a nossa família, né, Sara? Like no vídeo. E também tem aqui no nosso canal, gente, playlist de receitas. Tem playlist de receitas aqui no canal. E eu tô preparando mais receitas pra colocar nessa playlist, tá? E tem também vídeo sobre vlog, né, de família, tem vídeo sobre maternidade, né? E aqui o canal é bem variado, gente. Então já se inscreve aqui, já entra no canal se vocês gostarem, se inscrevam, tá bom? E não mexe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não mexa. E vamos falar como que aconteceu esse desmame. Bom, gente, então como que aconteceu esse desmame de forma gradual e sem eu falar não pra Sara? O que aconteceu foi com um ano e pouquinho, mais ou menos, ela vinha às vezes querer mamar no horário que não era pra mamar, que não estava acostumada a mamar. E eu não falava não pra ela, não vai mamar agora, não vai mamar porque agora é hora de outra coisa, eu não falava isso pra ela não. Eu simplesmente, às vezes ela vinha pra cima de mim, né, tentar colocar a mãozinha, essas coisas assim, e eu sabia já que ela queria aquilo, mas eu não perguntava, você quer mamar? Não, eu esqueci nem falar essa palavra mais. Eu simplesmente pegava ela, às vezes, já levantando do sofá, assim, né, no colinho, e falava, você quer ir na casa da vovó? Porque aqui eu moro perto da minha sogra, então dá pra ir, assim, ir rapidinho, voltar, né. E assim ela foi esquecendo. E às vezes eu pegava ela pra brincar, ela gostava muito daqueles jogos de montar torre, sabe, com peças, né, didático pra bebê mesmo. Tinha um cubo, aqui tem, né, ainda o cubo de peças geométricas que ela gostava de colocar dentro, então eu ficava com esses momentos, eu troquei o mamar por esses momentos junto com ela. E é muito importante, gente, o bebê, ele ter esses momentos com a mamãe, com o papai também, né, pra ele entender que o mamar, ele não é só aquele momento com a mamãe, tipo, pra ter a mamãe não precisa mamar, sabe? Ele precisa entender que pra ter a mamãe, ele pode fazer outras coisas também. Eu sei que muitas mães às vezes se sentem até, né, usadas, né, às vezes assim. Porque o bebê só procura a mãe quando ele quer mamar, né? Enfim, gente, é isso. Eu não falava não pra ela. Eu só simplesmente trocava esses momentos do mamar por outras coisas, sem falar o não, tá? Mas quando chegou na parte mais difícil, que foi quando, agora, né, perto de 2 anos, perto de 2 anos, porque ela parou de mamar mesmo definitivo, como faltava uma semana, alguns dias mais ou menos, pra ela completar 2 anos, tá? Então foi assim, foi o desmame gradual, aí depois ela entrou na escolinha, né? E aquele momento da escolinha também ela já não tinha mais o mamar. Então quando chegava da escolinha, acho que na primeira semana, quando ela me via, ela queria o mamar. Eu dava, porque ela estava numa adaptação escolar também. Mas depois disso também eu comecei a trocar de novo, sabe? Então assim, você tem que ter esse feeling, essa noção de quando o seu bebê tá precisando daquilo. Então não tirar o mamar também quando ele tiver num momento de adaptação escolar. Não tirar o mamar quando tiver com nascimento de dentes, né? Porque também é um momento mais frágil deles também, que eles precisam de muita imunidade e o leite fornece essas imunidades para ele também. Então não tirar também o mamar quando tiver, sei lá, num período muito, talvez, de estresse aí dentro de casa. Então assim, a mãe tem que sentir esse momento um momento bom, sabe? Porque a nossa energia transmite pra eles também, eles sentem a nossa energia. Então, ter esse feeling, sabe, de quando vai tirar o mamar. Então, quando ela se adaptou na escolinha, né, eu também tirei, né, esse momento que a gente se encontrava, né, da escolinha. Não tinha mais mamar, mas eu também não falei pra ela, claro, né. Eu passava às vezes no mercado, falava, espera quando chegar em casa. E quando chegava em casa, às vezes não tinha aquilo e ela ia esquecendo. Bom, então foi assim, esses momentos que ela estava em casa, né, aconteceu dessa forma, até o momento que ela começou a dormir na escolinha também.
Então até no momento da sonequinha da escola, ela conseguia dormir sem mamar. Então ela começou a mamar só pra dormir em casa. E à noite também. Ela acordava às vezes de hora em hora, cada 3 horas. Ela não tinha um sono assim, tipo, noite toda, sabe? Ela às vezes acordava porque ela estava acostumada a dormir com o mamá, sabe? Então eu tava vendo também que isso tava prejudicando muito ela e eu também, né? Porque a gente acaba ficando cansada, porque a gente que tá lá, né? Pegando a criança do berço, colocando pra mamar, depois coloca no berço de novo. E às vezes deita aqui comigo, assim, ela não aceitava, sabe? Quando eu deito assim pra você amamentar deitada, ela não aceitava. Ela acordava, já fazia um berreiro. Enfim, tava sendo bem cansativo pra mim, mais pra mim do que pra ela, né? E, gente, uma mãe cansada não dá, né? Ainda mais mãe de 2, né? Porque o outro mais velho também precisa de atenção. E eu não tava conseguindo dar essa atenção toda pra ele, sabe? Nem pra nenhum dos dois, porque eu tava sempre cansada, estressada e não tava sendo legal. E aconteceu o seguinte, esse basta que eu dei, porque eu tava faltando só dar um basta, sabe? Então assim, eu já tinha conseguido diminuir bastante a frequência com que ela mamava durante o dia, né? Ela não mamava mais, ela só mamava antes de dormir. E mesmo assim tava sendo cansativo por esse fato, né? Dela acordar sempre à noite, acordava chorando muito, porque ela tava acostumada a dormir com o peito na boca. E enfim, pra mim ia ser tão difícil, gente, tirar esse momento dela, sabe? Ia ser, na minha cabeça tava sendo um terror. Mas aconteceu o seguinte, gente. Esse basta aconteceu por um simples motivo. Ela dormiu, como sempre, mamando. Só que quando eu fui colocar ela na cama, ela simplesmente não tirou o dente, né, do meu peito. Ela grudou e foi doído demais. Foi traumático esse momento pra mim. Porque ela sempre dormia, eu tirava e colocava normal, sabe? Normal. Só que nesse dia ela, sabe, segurou firme, forte e não soltou. Gente, enfim, gente, não chegou a machucar, assim, sabe? Que nem aquele começo de amamentação que às vezes racha, essas coisas. Não chegou a rachar nem nada. Mas foi, assim, muito forte a dor, sabe? Uma mordida bem forte mesmo. E eu fiquei pensando assim, gente, pelo amor de Deus, por que ela ainda mama? Eu fiquei assim na cabeça, sabe? Fiquei o dia todo, uma noite toda pensando, no dia todo pensando. E com medo, sabe? Do dia seguinte, dela querer dormir, mamando. E aí eu cheguei durante o dia, né? No momento que ela tava bem calma, né? No dia seguinte. E conversei com ela. E aí, gente, que foi a minha decisão realmente de tirar. Só que assim, eu tava com medo, sim. Tava com medo de tirar. E daqui 3 dias ela voltar com muito estresse, sabe? Querendo muito. Porque assim, ela aceitou de boa que tava machucada, tava dodói. Então assim, eu aproveitei esse momento que ela tava entendendo, né? Que tava machucada, que tava sensível. Ela entendeu esse fato, né? Só que eu fiquei pensando, nossa, tipo assim, nunca vai sarar, mamãe? O peito da mamãe nunca vai sarar, né? Eu fiquei pensando assim, será que ela vai ter essa noção, né? De perguntar isso? Eu fiquei pensando. Porque até então eu tava dizendo não pra ela, que ela não podia. Pelo fato de estar sensível, de estar machucada, de estar doendo, né? Então eu ficava pensando, algum dia ela vai voltar e vai falar, vai querer muito, vai falar, já sarou, né? E aconteceu exatamente isso, gente. Ela falava pra mamãe, mamãe, já sarou? E tipo, depois de 3 dias mais ou menos, acho que ela perguntou, já sarou? E eu falei, já sarou, Sara, já sarou. Só que aconteceu o seguinte, Sara, o peitão da mamãe não tem mais leite. Você ficou 3 dias aí, mais ou menos, enquanto ele tava dodói, você ficou sem mamar, não dava pra mamar porque tava doendo, né, tava machucado. Aí ela falava assim, a Sara mordeu? Aí eu falava, a Sara mordeu, mas a Sara não fez por querer, a Sara fez sem querer, a Sara tava dormindo e não percebeu que mordeu, né? Aí ela falava, não. Aí ela respondia assim, né? E aí eu fui sempre conversando, e foi nesse momento, gente, que eu peguei o Google Fotos, né, e mostrei as fotos dela quando ela era bebê. Mostrei quando ela era bebezinha, quando ela saiu da maternidade. Contei a história de quando ela tava grávida, mostrei foto de eu grávida, né? Mostrei foto do Jonathan também, quando era bebezinho, mamando. E eu fui falando pra ela, né, que quando ele foi crescendo, ele parou de mamar. Expliquei, fiz uma historinha pra ela mostrando as fotos, sabe? Contando a história dela mesmo, a história dela. Desde quando ela era bebê, depois ela começou a comer. E ela gostou muito, gente, de ver essas fotos, esses momentos dela comigo. Por isso que no começo desse vídeo, né? Ai, gente, que vontade de chorar. Enfim, é um momento, sim, é um momento, gente, emocionante, né, pra gente e pra eles também é um momento muito importante, né, um vínculo muito forte que a gente tem com nossos filhos, mas chega uma hora que é preciso a gente cortar esses laços, é preciso fazer isso. Mas enfim, gente, vocês sabem o que eu estou sentindo, né, com certeza vocês sabem, se não souberem, provavelmente vocês estão nesse vídeo porque vão saber, vão passar por isso também.
Então eu não vou me estender a isso, eu vou falar só que foi muito importante eu mostrar esses momentos pra ela, né? Esses momentos desde quando eu tava grávida, contar essa historinha, a história de vida dela, né? Foi muito importante pra ela, tanto que no começo do vídeo, quando vocês viram ela falando, a Sarah era pequenininha, né? Agora a Sarah cresceu, a Sarah tá grande, então ela entendeu que ela não precisava mais daquilo, não precisava mais daqueles momentos comigo. E hoje, quando ela tá querendo, né? Às vezes ela sente saudade do mamá, sim. Eu também sinto, né? Saudade daquele momento com ela, né? E eu falo pra ela, Sarah, abraça a mamãe. E ela vem abraçar. E quando ela quer, né? Ela fala, mamãe, posso conversar com o peito? E ela conversa com o peito. Enfim, gente, foi isso. Já falei muito enfim também, né? Acabou, chega. Foi assim que aconteceu o desmame. Eu acho que essas dicas que eu deixei pra vocês aí de não falar o não, eu acho que isso é muito importante. Isso funcionou muito bem com o Jonathan, funcionou pra ela também. Em alguns momentos não funcionava, tá, gente? Isso depende muito também de cada bebê, de cada criança. Mas eu acho que você também criar uma rotina com o bebê. E se ele tiver 2 anos ou mais, é muito importante as conversas, eles entendem muito bem o que a gente fala. E principalmente se tiver fotos, gente, vídeo, mostra pra eles as fotos, os vídeos, fala, né? Só precisava do peito, do mamar. E quando você foi crescendo, você foi aprendendo a comer, aprendeu a andar, aprendeu a falar. A mamãe te ajudava a fazer isso, e agora a mamãe, sabe, cria a sua história aí, cria a história de vocês. Conta pro bebê que isso vai ser muito importante pra eles, né? Pra vocês também criar um outro vínculo de historinhas, né? E também se a criança for grande já, ela ainda vai entender mais ainda, né? É muito legal vocês fazerem uma rotina. Então, assim, se o bebê tá muito dependente do mamãe ainda, criar uma rotininha assim, olha, a partir de amanhã ou de hoje, dependendo da idade da criança, claro, não tem mais mamar esse horário. Esse horário a gente vai fazer outra coisa mais legal. Aí a criança vai ficar tipo, nossa, o que é mais legal do que mamar? Então vocês criam uma rotina assim bem legal. Agora, esse horário, a gente vai dar uma caminhada. Lá na rua a gente vai ver as borboletas, os passarinhos. Então a criança vai criando assim memórias boas com vocês, momentos juntos que não sejam mamar, entendeu? E é isso, pessoal. Espero muito que essas dicas funcionem aí na casa de vocês. Se vocês tiverem alguma outra dica, deixa aqui no comentário também, que é muito importante o comentário de vocês aqui no vídeo. Se inscreve no canal, acompanha a nossa família, acompanha a playlist de receitas que eu estou criando pra vocês, tá bom? E deixa o like nesse vídeo, gente, que o like ajuda muito, demais. E compartilha esse conteúdo com alguma mamãe, com algum papai, com alguma outra família, com vovó, com vovô, pra eles ajudarem nesse processo de desmame aí na casa de vocês também, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!